Oi, pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Nova Alternativa. E hoje a pessoa que nós vamos entrevistar é uma pessoa muito especial. Ela já trabalhou na Diário do Grande ABC, na Abril. Ela possui uma coluna, né, e uma revista. Ela possui um portal que se chama Estilo Angélica. Ela é empresária e hoje eu estou recebendo essa pessoa muito especial. E ela é a Angélica Nicoletti. Tudo bem, Angélica? Tudo bom, Nivaldo. Seja muito bem-vinda aqui. Estar aqui. Eu estou me adaptando aqui ao microfone. Fica tranquila. Por que você decidiu ser jornalista? Eu acho que foi uma consequência natural, né? As pessoas consideravam que eu era uma pessoa bastante comunicativa. Até imaginei que eu fosse enveredar para o vídeo, mas acabei seguindo minha carreira praticamente por veículos impressos, né? Jornais, revistas, né? É uma carreira longa até, e eu fiz metodista, enfim, até aquele momento que você vai decidir o que você vai fazer na faculdade, você tem 17, 18 anos, você é muito novo, né, para entender como que é o mundo. Mas Sim. eu achava que eu tinha essas características. E aí eu fiz a faculdade corretamente, me formei, cheguei a fazer uma pós em jornalismo cultural, interrompi porque eu recebi um convite para trabalhar numa grande empresa, no caso a Abril, e entre fazer pós e continuar ir para Abril, eu preferi ir para Abril, né? Sim. Abril demandava muito tempo, né? Como o jornalismo demandava muito tempo e demanda, de fato, muito tempo da gente. É um mergulho 24 horas, né? Não é que 24 horas você está ligado em notícia, mas 24 horas você é moldado, né, para entender a notícia, para ver o que está acontecendo no mundo. Eu gosto, por exemplo, de Diário do Brasil. Você vai falar assim, nossa, mas o que você vai ver? Não é que eu vou lá, sintonizo especificamente, mas se aparece a Hora do Brasil, não tem o menor problema de ouvir. Ô, Angélica, tem alguém dessa área que te inspirou para trabalhar como jornalista? Inicialmente, eu acho que eu tive um contato, né, ainda quando eu era muito jovem, com uma entrevista que eu dei para uma repórter da Globo, a Neide Duarte, uma veterana, né, hoje, e ela fazia matéria de comportamento, já era muito interessante, ela era muito visionária na época. E eu era muito ligada em cultura, em comportamento, né? Não me via assim fazendo política, futebol, esportes. Sim. Não era a minha área. Eu sabia que a minha área era estar ligada à comunicação comportamental. E também essa chamada que o jornalismo chama de um pouco, hoje nem tanto, mas é uma certa perfumaria, né? Sim. Então você trabalhar com moda, beleza, arquitetura, gastronomia, são temas assim mais light. Eu gosto de trabalhar com esses temas light, muito embora eles incluíram na minha passagem pelos veículos que tinham como enfoque o feminino bastante saúde, né? Saúde, entrevistei grandes médicos. Enfim, então quem me inspira, eu acho que são realmente os entrevistados. Um grande profissional, temos vários grandes profissionais que sempre nos inspiraram. Mas eu trabalhei, por exemplo, no Jornal do Brasil. Tinha o Ricardo Sete, um baita diretor de redação. Né? Jaime Klintsovitz, que era o meu editor de cidades, que é um crânio, né? E tantos, eu não poderia deixar. Reinaldo Azevedo já foi meu diretor. Que legal. O Fausto Polezi, o filho dele, o Alexandre Polezi. Na Abril eu tive vários, né, editores assim, que são Laurentino Gomes, que eu tenho esses livros, 1800, ele era superintendente do meu núcleo na Abril, né? E eu tinha um contato com ele, né? O meu diretor foi o Edson Rossi, um grande jornalista, e depois o Félix Fassoni, uma pessoa da arte, né? Enfim, é isso. Ô, Angélica, você trabalhou com o Reinaldo de Azevedo, né?
E assim, ele é uma pessoa muito conhecida hoje, né, no ramo jornalismo. Como que era trabalhar com ele? Você tinha um contato direto com ele, um contato indireto? Como que era que você trabalhava com ele? Ele estava dirigindo uma redação, né? Entendi. Então eu tinha um contato com ele, né? Porque eu também editava, então eu tinha que ter um contato Tinha um com ele, né? contato. Mas eu não tinha um contato com ele em assuntos de política, esses Aham. assuntos que dominam e são muito caros, né? Do ponto de Sim, vista para um jornal, né? Você imagina, o sim, jornal é todo dia, de segunda a sim. sexta na sua porta, né? E na época Aham. os jornais eles eram mais parrudos, né? Tinham mais Sim, informações, tinham mais. Era uma equipe muito grande, né? E o Reinaldo, ele era assim, né? Era o nosso diretor de redação também. É uma pessoa muito querida. pessoa muito querida, né? Ô, Angélica, com o advento da internet hoje, como que você analisa, assim, a sua opinião da internet no jornalismo com a internet hoje e a internet nos dias de antes de ter a internet, assim, como que é o jornalismo para você? Ah, boa pergunta. Porque assim, o jornalismo, assim, eu acho que você pode falar à medida que vai, não acho que é antes ou depois da internet. Eu acho que a internet foi chegando e essa construção da comunicação, ela vai caminhando. Não acho que foi um momento de divisão muito Uhum. clara. Da parte da internet mudou o jornalismo. Acho que o jornalismo ele vai passando por suas transformações, ele vai acrescentando mais tecnologia, e isso inclui a internet e, consequentemente, quando a gente fala em jornalismo, né? Então a gente está aqui retirando outros perfis. A gente está falando de jornalismo sério. E aí, com isso, hoje tem o IA, você tem uma série de coisas que são debates que estão ainda incipientes, mas que tendem a mudar. O jornalismo ele vai acompanhando isso, né? Mas a essência do jornalismo não se perde. É o que, quando, onde e por quê. Essas perguntas devem ser respondidas de uma forma verdadeira. Aí você tem assim uma subcamada, que vamos falar que é uma camada, deep camada, que é o fake news, né? Que não Aham. precisamos mais explicar o que é fake news para as pessoas, espero, né? Muito embora muitos acreditem piamente em algumas coisas que eu falo, gente, a Terra é plana mesmo, né? Para essas pessoas tem que ser plana para acreditar em tais coisas, porque não checam. Às vezes tem informações, se não recebe uma informação ali, é, e essa informação, eu vou chegar onde eu quero, mas assim, Sim. você recebe essa informação, às vezes é uma informação que tem 3 anos. Se você for checar, a pessoa que te passou, você tem até vergonha de falar para ela, olha, é isso daqui, porque assim, é vergonha alheia total, alguém que fica, entendeu? Disseminando algo que ela recebeu e vai passando como uma fé louca. Eu não estou falando que é de direita nem de esquerda, pelo amor de Deus. Ô, ô Angélica, é, vou fazer uma pergunta assim. Hoje as pessoas veem entrevista, por exemplo, no site da Globo, na TV Record, na TV Bandeirantes, recebe no WhatsApp, tá? A mesma notícia de forma diferente. A mesma informação de forma diferente. E para o pessoa, o leitor que está em casa, qual que é a diferença para ele, entende? O que que muda assim? Como que tem que analisar? Como que ele sabe o que é verdadeiro, o que é falso? Qual a visão que você tem sobre isso? Educação, Só senso educação? crítico, educação e associada à informação. Acho que é até interessante você ter abordado. Não, lógico que é assim, fato é fato. Você não muda um fato. Né? A Record é de um jeito, a Globo é de outro, a cultura é de outro. Cada um. Aí você, como leitor, você fala, poxa, eu gosto do jeito que a cultura aborda, tenho mais confiança. Você vai descobrindo aquilo que você gosta. Com a sua porção crítica. Você fala, não, tem uma Sim. coisa aqui que não está batendo. Quem é que está certo? E isso você vai selecionando e vai aprimorando. Eu acho muito importante a concorrência, em termos de comunicação, eu acho Ô, importantíssimo. Angélica, muitas vezes eu tenho parentes, você acredita que tem também, ou colegas, amigos, né? Muitas vezes a pessoa ela já recebe a notícia no WhatsApp já cortada, né?
E você muitas vezes ah, ela já tem um viés aquilo, já tem algo que ela pensa, né? E muitas vezes ela não pode discordar do outro, né? E aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Assim, ele já recebe a informação do jeito que ele quer e com a notícia já cortada. Qual que é a sua visão sobre Quanto isso? menor o nível, mais difícil você falar. Sabe por quê? Porque parece estar doutrinando a pessoa. Sim, E você também não é o dono da verdade, mas assim, aquilo está errado. Ele acredita naquilo piamente, ele vai brigar com você. Vai ser ofensivo. Imagina no boteco, é capaz de você levar uma garrafada na cabeça. Você entende? Não acho o melhor fórum para discussão. Mas, antigamente, eu... é, Nivaldo, você gosta da minha... Ah, não gosto. Ah, então pronto, eu não gosto também mais de você. você não Parece, presta pronto. mais. Então, parece que todo mundo voltou para a quinta série. Não, é Fla-Flu. Angélica, eu sei que você já entrevistou o João Gordo, né? Que é uma celebridade aí. Você pode contar como que foi a entrevista com ele, os bastidores dessa entrevista, que é uma entrevista muito legal, né? Não, foi uma entrevista excelente. Devo dizer que foi uma entrevista excelente. Ele foi muito generoso na entrevista, mas do ponto de vista inicial, a gente já tinha agendado, né, quem assessorava, enfim, o horário, tudo, o local. Chegamos no local, era enquanto a filha dele estava nadando, ele daria a entrevista, estava tudo acertado, eu com o fotógrafo. Aí ele falou: eu não quero. Aí eu sério, né? Então, e aí eu fiquei conversando com ele, assuntos outros, e no final, no resumo, Sim. acabou acontecendo, no resumo, a gente estava no quarto dele, da casa dele, né, dele, da família, com a mulher, com tudo, ele mostrando os bonequinhos, as coleções de bonequinhos, um querido, maravilhoso, adorei, viu? Um beijo pro João Gordo. Você já entrevistou nesse com várias empresas da área da comunicação, jornalismo, né? Que você trabalhou. Você tem alguma outra experiência de alguma celebridade que você entrevistou assim, que você lembra assim de algo assim que você trabalhou? Que você lembra agora assim? Assim, de coisas, não, todas muito positivas, né? É. Ah, eu assim, tanta coisa, foram tantas, né? Entrevista com a Ana Maria Braga, já fui à fazenda da Ana Maria Braga, aos leilões, né? Ela participava com a Regina Duarte. Agora, a entrevista que eu achei assim, para mim particularmente, é a sensação, sabe quando você sai, uma sensação, vários entrevistados proporcionam isso, né? De várias formas, e não só de celebridades. Mas essa de celebridade, assim, eu saí tão elevada. Eu fui fazer uma entrevista com a Hebe Camargo na casa dela, naquela piscina hollywoodiana, com aquele mordomo, com os pássaros, com tudo, com aqueles cristais na entrada. Eu com a fotógrafa, né, uma fotógrafa top. Fizemos, foi incrível. Foi inclusive essa entrevista com a Hebe que eu perguntei para ela se ela tinha alguma paixão por alguma celebridade também. Ela falou, que ela amava o Fagundes, que o Fagundes... Mas, ela falou, mas a minha paixão mesmo é Roberto. Eu falei, e hoje é aniversário dele, era aniversário, era dia 19 de abril. Ela ficou louca, ela saiu, assim, a gente ficou olhando, como se ela saiu correndo. Aí ela voltou com uma agendinha de papel, bem gastinha, e lá tinha o telefone, né, do Roberto. Sim. E aí eu a ajudei, porque tinha que ligar para a operadora, ela não sabia exatamente como funcionava isso. Ou ela estava tão ansiosa, nervosa, enfim, né? E aí quem atendeu lá falou assim, olha, é a dona Hebe, quer falar com... Aí o cara, Falei, peraí, Hebe, fala com ele. Aí a Hebe no telefone, né? Aí ele atendeu. E aí ela se jogou no chão, igual adolescente. A fotógrafa ficou em cima dela fotografando, eu do lado anotando tudo que ela falava. Foi maravilhoso. Foi uma experiência bacana. Eu voltei para a redação, sabe assim, elevadíssima. Ô, Angélica, você tem algum momento do trabalho, algo que aconteceu, que o jornalismo passa por coisas de improviso, né? Acredito eu, né?
E algo assim inusitado, algo assim que você lembra, independente se foi celebridade, se não foi, algo no seu trabalho que foi muito engraçado, alguma situação que você teve que usar o senso comum para resolver, entende? Já aconteceu coisas do tipo, assim, você lembra de Não, algo? o tempo todo, jornalismo, porque você tem que. Você marca uma entrevista, aí o entrevistado de repente atrasa, pelo telefone mesmo, ou então acontece alguma coisa, não consegue completar a ligação. Então você tem que criar, você tem que criar. Como eu fazia jornalismo impresso, então você tem um horário para fechar, né? Porque vai para Sim, gráfica. Então tinha os horários limites, né? Então, assim, era de ser muito insistente. A gente chegava a ser meio quase que desagradável com a pessoa. é. Eu trabalhei numa redação que eu acho que essa editora, que foi uma das minhas melhores editoras, mas ela cometia excessos. Ela fez a coitada da repórter ligar às 3 da manhã, que a gente estava fechando a revista, às 3 da manhã para o entrevistado. Você imagina a alegria do entrevistado. E era para fazer uma pergunta, era uma frase, não é que era assim. Entendeu? Sei. Então, eu acho que a editora bateu bastante o pé para mostrar o poder ali, né? Sim. E foi desnecessário isso. A entrevistada, a repórter ficou arrasada. Então acontece muita coisa. Dentro de uma redação, o ambiente é um ambiente de amizade, mas tem momentos que nessa busca da informação existe aí uma certa. Existe muito companheirismo, mas também Sim. pode não ter companheirismo. Os ânimos ficam um pouco aflorados também. Completamente, principalmente na hora de vai fechar uma edição. Gente, você não, o teu corpo não te pertence, nada te pertence, entendeu? E quando você escreve, principalmente impresso, aí você vai dormir. Meu, você trabalhou, foi loucura e tal. Aí você fecha os olhos, você não sabe se por quê. Você fala, será que aquela vírgula, eu coloquei a vírgula no lugar certo? Você tem coisas assim, é uma coisa meio, né? Aham. De você ligar para o Pestap, na época quando tinha Pestap, ou o diagramador, falou assim, verifica para mim se aquela vírgula está no lugar certo. Sabe o que é isso? Sim. Não, é loucura. Ô, Angélica, uma pergunta assim. Para quem quer entrar na área hoje, assim, né? Você como é uma profissional extremamente gabaritada, assim, né? Tem bastante know-how. Quais as dicas que você dá para quem quer ser jornalista hoje, em 2024? Se você fosse ingressar hoje, assim, o que você faria? Primeiramente, é o que eu acho que sempre existiu, que é o básico, né? Para ser jornalista. Independente de qual mídia que você vai trabalhar. É, tenha um bom português. Entenda de gramática. Não precisa ser um Pasquale Si por dentro. Você não precisa ser um professor de gramática. Mas entenda, saiba escrever, saiba a diferença, entendeu, de palavras. Às vezes você vê erros meio crassos, né, no uso, que às vezes são filtrados, mas às vezes, né? Então, fundamentalmente, aprenda a o português. 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 E aí isso, na sua verbalização, vai ser mais fácil, será mais fácil. Para a sua redação, é um ganho incrível, porque quem vai ler seu texto, ninguém quer ler um texto todo cheio de problemas, né? E para suas mídias sociais, você faz mais bonito. O que eu acho que é fundamental, entenda a língua portuguesa. Sim. Isso te ajuda na redação, te ajuda na verbalização. Ninguém gosta de ler um texto com muitos problemas, aliás, com nenhum problema, se possível. Você faz mais bonito nas suas mídias sociais também. E, assim, é fundamental, né? Eu acho isso fundamental. Tem um interesse pelo outro. A gente vive uma sociedade hoje muito autocentrada, individualizada, e para você ser um jornalista, eu não estou falando que é assim, você vai falar sobre ações sociais. Se você acha que por isso você tem que olhar para o outro. Não, você tem que olhar para o outro para trazer uma notícia, para uma observação. Desde o perfil do físico, do ponto de vista de moda, de beleza, de comportamento, tudo. O seu ambiente, a gastronomia, a arquitetura. Você tem que olhar para fora. Né? Você não é... detalhe, e você não é notícia.
É, muitas vezes, né, Angélica, eu vejo muitas pessoas falando assim, porque o jornalista, a área é fácil, é só você ir lá e falar, é só você ter o contato certo. Tem muitas pessoas que diminuem a profissão, né? Eles não sabem o grau de dificuldade que já começa no falar, né? No falar, né? E você já passou por coisas assim de pessoas querer depreciar a sua profissão, de pessoas. Ai, não, um dia, eu acho que assim, acho que hoje em dia no meio, quem é jornalista se ressente disso. Eu sou bem tranquila em relação a isso, porque eu acho que assim, existem pessoas muito Sim, talentosas, que elas já leem, elas já são instruídas, elas já são reflexivas, elas têm autocrítica, elas buscam informações, elas estão atentas ao que está acontecendo no mundo, às vezes mais do que muitos jornalistas, devo dizer. Mas são casos, né? Só que acontece o seguinte, o jornalista, ele tem uma ética. Você tem que ter uma ética, você tem um código de ética. Então, quando uma pessoa se diz jornalista, eu, honestamente, uma vez eu estava num lugar, reúna ali os jornalistas. Colocaram várias pessoas que não são jornalistas, sabe? Sabe aquela pessoa que pega uma câmera e sai fotografando? E ainda não mostrou a que veio, e assim, não construiu nada. Ela só pega uma câmera, sai fotografando para entrar nas festas. Gente, coisa mais horrorosa. E deprecia. Eu acho que essas pessoas acabam depreciando a minha profissão, e aí essas outras pessoas que não têm tanto senso crítico, coloca todo mundo na mesma vala comum. Conclusão, difícil, né? sim. Mas por isso que a gente tem uma postura, né? Eu conheço pessoas que, honestamente, também nunca saíram do ABC. Desculpa se alguém se sentir agredido em relação a isso, não é agressão, não. Cada um fala, a nossa vila, conheça a sua vila que você conhece o mundo. Eu também penso Sim. isso. Mas tem pessoas que elas só viram, por exemplo, eu trabalhei num jornal aqui muito conhecido. As pessoas só lembram desse meu trabalho e uma parte da metade da minha carreira em 17 anos nessa empresa, eu fiz a coluna social. As pessoas, eu fico grata, porque eu fiz realmente um trabalho lindo, maravilhoso, que eu até hoje é marca. Só que é o seguinte, eu fiz outros trabalhos. Então, às vezes eu conheço pessoas que são próximas de mim. Nossa, eu não sabia que você tinha feito isso. Gente, 11 de setembro eu estava vendo os voos, estavam sendo desviados para a costa oeste do Canadá. Eu estava no Canadá. E eu me voluntariei a fazer a matéria. Eu fui até o aeroporto, eu tinha o press card, né, de jornalista internacional, e tive acesso. Entrevistei pessoas que estavam saindo dos voos e tal. As pessoas acham que só você cobre festinha, porque tem muito jornalista que só faz festinha, você entende? Então é complicado isso. Entendi. Poxa, bacana, tá? Angélica, aí as suas colocações. Mas nesse momento, tá, Angélica, eu vou te propor um desafio, tá? Opa, Você já ouviu falar em arcade? arcade. É, Já ouvi. já ouviu falar? Então nesse momento, tá? Eu vou aqui desafiar a jornalista Angélica, tá? Pa, é, jornalista Angélica Nicoletti, certo? Para o desafio do arcade com Angélica, tá? Aqui, ó, vou girar aqui a minha ampulheta e no período que a minha ampulheta estiver caindo, vai ser o período que eu vou jogar com a Angélica. Está preparada, Angélica, para um futebol? Angélica, os seus pais sempre apoiaram você ser jornalista? Sim, sim, sempre. Sempre que você teve algum parente que era jornalista ou coisas do Não, tipo meu ou não? próprio pai escrevia, Ele quando escrevia? ele de uma forma voluntária, para uns jornais de São Bernardo, para falar da vida social daqui de Rude Ramos, Aham. e especificamente dos meninos do Futebol Clube. É. Porque meu pai foi presidente, foi diretor, ele é sócio gran benemérito, né, Aham. do clube. E aí, então você tem uma veia, vamos dizer assim,
de comunicação, uma herança familiar, de certa forma. A gente lia muito. Vocês liam assim, bastante? Em casa, a gente lia muito jornal. É. A gente acompanhava muito jornais na época, eles tinham mais conteúdo, né? Então, a gente lia muito jornal, acompanhava, era antes de TV paga, né? Então eu assistia muita TV, jornalísticos. Então eu sempre fui bastante informada. E a minha roda de amigos era uma roda de amigos também que buscava informações, principalmente na área cultural, né? Então, eu acho que isso favoreceu bastante a uma visão de mundo um pouco mais global, sabe? Sim. Poxa, que legal. Ô, Angélica, você, na época, nós recentemente tivemos aí, né, uma pandemia, né? E a parte assim do jornalismo, assim, algumas pessoas, amigos, colegas, perderam o emprego. Você ficou sabendo que perderam o emprego nesse período? Sim, ou aumentou o emprego? Como que é? Não, eu inclusive cheguei até a empregar alguns no meu período, num certo período aí, jornalistas, né, colegas. Tem uma diretora que trabalhou comigo, que era minha diretora, que aprecio muito, chegou a trabalhar comigo. Mas é isso, foi um mercado de trabalho, é um mercado de trabalho bastante competitivo, né? Sim. Bom, Angélica, eu vou pedir para você virar aqui, tá? Para mim. Quero agradecer aí a sua presença, tá? Espero que você tenha gostado aí do nosso bate-papo, né? Também espero que vocês tenham gostado desse bate-papo gostoso. Bom, Angélica, agradecer a sua presença. Mas antes da gente encerrar, vou pedir para o pessoal compartilha, tá, gente? Dá like, dá joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho. Siga a Angélica aí nas redes sociais. Você pode falar aí suas redes sociais? Assim, é @estilo com Angélica. Estilo Angélica. Estilo Angélica. Angélica, antes da gente encerrar, eu vou pedir para você olhar para essa câmera que você olhou aí bastante tempo hoje e deixa um recado. Aquilo que você sentir no coração, você deixa um recado aí para quem estiver vendo esse podcast. Olha, nada é fácil, né? A construção de algo, seja aquilo que a gente deseja. Eu quero fugir um pouco desse lugar comum e desse popurrí do Instagram, tipo, aprenda a dizer não, seja você mesmo, fale por si, busque o melhor de você. Tudo isso a gente já sabe, né? O que eu acho que é o seguinte, seja verdadeiro com você, então, na sua busca, tente melhorar o seu ambiente imediato, que é o da sua casa, é importante. Busque também com isso melhorar o ambiente imediato do seu ambiente de trabalho. E assim prossiga, entendeu? Sendo uma pessoa honesta e dedicada. O resto é lucro. Obrigado, Angélica. Então, agradecer aí a presença de todos, tá? Compartilha, dá like, dá joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? E agora, para encerrar esse podcast, tem uma palavra, né, um versículo que eu lembrei agora da Bíblia, que Jesus diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, eu creio que foi a primeira publicidade, vamos dizer assim, que existiu. Então, por isso que eu estou falando essa frase final hoje. Então, até o próximo episódio. Valeu!